Questão da UFMS 2024. Meu amigo, cada alternativa é uma nova questão, né? O que é isso aqui? Gigantesco. Os processos de separação, questão 18, tá? Os processos de separação e identificação dos componentes de uma mistura estão muito relacionados às propriedades materiais. Sendo assim, essa é a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Para separar uma mistura de café em pó e grãos de feijão, um estudante adicionou água quente e agitou para solubilizar café em pó. Beleza. Transferiu a mistura para um filtro de papel, acreditando que o papel separaria o café em pó dos grãos de feijão. Não separaria, né? Porque o café agora está solúvel. Os métodos utilizados baseiam-se na solubilidade dos compostos, mas daí não deu certo, né? Separou o feijão, mas o café continuou e passou ali junto com a água. Passou pelo filtro, então não deu certo isso aqui. Tá errado. B. Para identificar a solução aquosa que contém cloreto de sódio, o estudante colocou parte da solução em um tubo de ensaio. Adicionou gotas de solução de nitrato de prata. Então, cloreto de sódio, colocou nitrato de prata. Observou que a solução incolor ficou branca e que um sólido se depositou no fundo do tubo de ensaio. O método utilizado baseia-se na propriedade de densidade do cloreto de sódio. Baseia-se na propriedade de densidade, galera? Aqui? E aí? O que vocês acham? Não, né? Aconteceu aqui basicamente um processo de reação, né? Então, não baseia no processo de densidade. Aqui ele se precipitou, porque ocorreu uma reação química ali. Nós tínhamos o cloreto de sódio, NaCl. Ao colocar o nitrato de prata, ocorre uma interação, uma reação química ali entre as moléculas, e aí ele precipitou no fundo. É um processo químico. Toda vez que eu adicionar substâncias, pense em algo químico, tá? Tá certo? Para eu pensar ali no que ele falou sobre densidade, eu vou pensar em centrifugação, decantação, tá certo? Vou pensar em outras propriedades, mas não vou estar adicionando componentes químicos para reagir, para fazer processo por densidade. Então aqui estaria errado isso, tá? Letra C. Para separar soluções água mais cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tá? E água e açúcar, o estudante fez um teste de chama. Identificou a solução de cloreto de sódio devido à emissão de luz amarela de sódio. Beleza, até aqui ele está trabalhando com camadas eletrônicas, beleza? O método utilizado baseia-se na propriedade de inflamabilidade dos compostos químicos. Inflamabilidade, questão específica, né? Percebi agora que eu coloquei essa questão na lista aqui, que ela tá pesadinha para quem errou, tá? Não trabalha com inflamabilidade, né? Ele não está analisando se aquilo ali é um explosivo. Inflamabilidade, eu estaria falando, por exemplo, de compostos que têm características de explodir, né? Que é mais perigoso. Aqui ele está trabalhando com o processo de transições eletrônicas, né? Emissão de luz, emissão de fótons. Então, o que acontece? Quando a gente fornece energia, que no caso é calor, quando você pega e derrama água ali com NaCl, né? Com cloreto de sódio no fogão, a chama muda de coloração. Por quê? Porque a chama forneceu energia para os íons e esses íons ganharam energia e ao voltar ao seu estado fundamental de energia, eles liberam essa energia na forma de luz, que a gente vai ver na aula de atomística na próxima semana agora. Então nós temos nada mais do que as camadas eletrônicas. E o que acontece? Quando eu tenho lá o NaCl, ou Na, ou sódio, ou potássio, tá? Ao fornecer energia, ele pula lá as camadas eletrônicas e vai para o nível mais energético, ao mesmo que acontece nos fogos de artifício, e ao voltar ao seu estado fundamental, ele libera essa energia que ele absorveu na forma de luz, na forma de fótons. E aí cada metal vai liberando uma cor. Potássio libera um, sódio libera outro, né? O rubídio, o frâncio libera outro, tá certo? Então isso aqui trabalha com o processo de transições eletrônicas, tá? Beleza? Não é bem o conceito de inflamabilidade, tá? Inflamabilidade estaria falando mais ali de álcool, estaria falando ali de hidrocarbonetos que podem pegar fogo, tá? Que podem queimar, tá certo? D. Para separar uma mistura de areia e cloreto de sódio sólido, o estudante colocou a amostra em um becker, adicionou água destilada, agitou com um bastão de vidro e aqueceu. Depois, filtrou. Então, o que ele fez? Colocou água destilada e eu tinha sólido, areia e sal sólido. Colocou água destilada porque ele fez uma dissolução. Então, ele dissolveu o sal, ficando apenas a areia precipitada, que não é solúvel. Depois filtrou, acreditando que o filtro reteria a areia. Sim, reteu a areia, e que o filtrado conteria cloreto de sódio. Então ele filtrou, ficando a areia no filtro e descendo a água com sal ali. O método utilizado baseia-se na propriedade de solubilidade. Perfeito. Isso aqui é o método de dissolução fracionada, tá? Então até aqui correto o que ele fez, ok? Letra E. Vamos ver o que está errado. Para separar uma mistura de água e óleo, o estudante utilizou uma garrafa PET com um furo na tampa. Transferiu a mistura, fechou a garrafa, fechou o buraco da tampa com o dedo e virou a garrafa de boca para baixo, permitindo inicialmente a retirada do óleo. O método utilizado baseia-se na propriedade de densidade dos compostos.
baseia nas unidades compostas, mas quem tem que sair primeiro é a água, né? Porque o óleo é menos denso. Não é? Faz sentido para vocês? Peguei a garrafa, tinha óleo, adicionei água, virei a garrafa. O óleo vai ficar em cima, é densidade. Se eu tô virando, as coisas vão mudar ali e tal, vai deixar parado, vai mudar. O óleo fica em cima. Quem sai primeiro é a água. Quando eu abrir o furo, quem vai sair primeiro vai ser a água, tá? Beleza? Vamos lá. Então aqui, ó, tá errado essa questão, né? Tá errada. Entenderam? Envolve viscosidade também, se parar pra pensar, viscosidade é a capacidade de escorrer, né? Mas o furo é na tampa, ó. Para separar uma mistura de água e óleo, um estudante utilizou uma garrafa PET com furo na tampa. Transferiu a mistura, fechou a garrafa. Fechou o buraco da tampa com o dedo e virou a garrafa de boca para baixo, permitindo inicialmente a retirada do óleo. O método utilizado baseou-se na propriedade e densidade dos componentes da mistura. Não está correto, pessoal. Essa aqui, por que essa aqui acaba virando uma pegadinha, né? A gente poderia até tentar fazer um teste sobre isso, né? Eu tenho uma mistura de água e óleo. Eu vou transferir para uma garrafa, tá? Vou tampar. Quando eu tentar virar a garrafa, eu vou tirar a água igual de qualquer forma, tá? Eu vou tirar a água igual de qualquer forma. O óleo ele vai mudar de posição, porque é assim que funciona a densidade, né? Porque daí, se não fosse assim, não funcionaria a densidade, né? Não funcionaria ali a densidade. Se fosse possível o óleo ficar embaixo da água, o derramamento de petróleo, o óleo ficaria lá embaixo, ele não ia subir. Então, quando eu viro, o óleo ele vai começar a subir, tá? Então, não é porque eu estou invertendo a garrafa que eu vou conseguir manter o líquido invertido. O que pode acontecer é sair os dois, óleo e água, porque eles estão turvos, misturados. Mas ao passar alguns segundos, o óleo ele vai acabar subindo de posição, né? Ele vai acabar mudando ali a posição dele, tá? Inclusive, né? Se você parar para pensar, o que acontece? Coloca um fio de óleo, coloca água. Era para o óleo ficar embaixo. O que acontece? O óleo começa a subir. Começa a subir, né? Então não é porque você colocou água depois que ele vai permanecer embaixo, ele vai subir, tá? Beleza? Inicialmente fala sobre o início da saída de líquidos, né? É, uma questão que poderia gerar um pouquinho de controvérsias, né? Inicialmente, a retirada do óleo, né? E esse inicialmente aqui poderia pegar muita gente, né? Esse inicialmente aqui. Eu concordo com vocês que daria até pra gente entrar com um recursozinho, dependendo dessa questão aqui. Porque ficou meio dúbio mesmo, né? Sei lá, eu sou tão rápido a ponto que eu girei a garrafa e abri e tirei o óleo, entendeu? Ah, tinha ali água e óleo e eu, pum, abri e tirei o óleo, né? Só que o que me faz não marcar uma questão dessa, tá? O que me faz não marcar uma questão dessa seria o seguinte, ó. Eu quero que você imagine o seguinte. O que vocês estão imaginando? Presta atenção. Vocês estão imaginando o seguinte, ó. Nós temos uma garrafa, tá? Ali a tampa da garrafa, beleza? E aí vocês estão imaginando o seguinte. O furo que ele fez foi na garrafa, né? O furo que ele fez foi na garrafa. E aí vocês estão imaginando que ele tampou. E aí ele gira a garrafa, ele tira de onde? Água e óleo, utilizou uma garrafa PET com furo na tampa, transferiu a mistura, fechou a garrafa. Fechou o buraco na tampa com o dedo e virou a garrafa de boca para baixo. Permitindo... Ah, tá. O furo foi aqui. Então, o que vocês estão imaginando? Vocês estão imaginando assim, né? É isso que vocês estão imaginando. Essa separação bonitinha assim, né? Pum. E aí ele girou. Só que isso aqui só aconteceria se eu adicionasse água e depois óleo. Concordam comigo? Se eu adicionar uma mistura de água mais óleo, eu teria algo muito mais próximo de algo assim, né? Como se eu tivesse algo mais ou menos assim, ó. Água e óleo. Tá? A lógica que eu já pensaria numa questão seria essa, né? Separar uma mistura de água e óleo. Um estudante utilizou uma garrafa. Ao colocar, vai estar meio que tudo misturado, né? Algo meio que tudo turvo, não é? Algo meio que tudo turvo ali. Então, eu teria que esperar até a ideia, justamente, do processo de separação de líquido de água e óleo, envolve um processo de decantação, né? Deixar parado o líquido para que eu possa separar ele, né? Para que eu possa separar, deixar parado.
Se eu mexer no sistema, eu não vou conseguir fazer essa separação ainda, né? Eu não deixei parado ali a mistura, né? Para poder ter essa separação certinha, né? Pra, por exemplo, inicialmente eu retirar o óleo, teria que estar com a mistura certinha, parada. Por exemplo, virar, esperar a garrafa, o óleo e tudo mais, né? E aí começar a sair ali um dos dois, né? Mas existem muitos errinhos também em questões que a gente pode contestar, né?